Você sabia que, por trás das festas exuberantes e do vinho, existia um culto antigo que provocava possessões, loucura e transgressão? Um culto que desafiava as normas sociais e se aprofundava nas fronteiras do controle e da selvageria. Dionísio, o deus do vinho e da celebração, era reverenciado na Grécia Antiga de uma maneira que muitos desconhecem. Suas festas eram marcadas por êxtase, mas também por rituais que muitas vezes levavam seus seguidores à perda total de si mesmos. Quem era, de fato, Dionísio? E por que seu culto ficou marcado não só por celebrações, mas também por possessões, rituais de loucura e até crimes? Prepare-se para conhecer o lado sombrio do culto dionisíaco, um culto que vai além do vinho e da diversão, revelando um aspecto perturbador da relação entre o humano e o divino. Enquanto andamos pelas ruas da ilha de Mykonos, na Grécia, quero saber a sua opinião sobre o tema do vídeo. Me conta aqui nos comentários o que acha sobre esse deus. Dionísio, na mitologia grega, é o deus do vinho, da fertilidade, do teatro e da loucura. Ele é, sem dúvida, uma das figuras mais complexas e multifacetadas do panteão grego. Filho de Zeus e da mortal Semele, Dionísio passou sua infância em segredo, longe da ira de Hera, esposa de Zeus. Quando adulto, ele retornou à Grécia, trazendo consigo a arte do cultivo da videira e o prazer do vinho. Mas o que muitos não sabem é que Dionísio não era apenas um deus das festas e da alegria, seu culto também estava intimamente ligado à possessão espiritual, à loucura e até à violência. Por trás da adoração a Dionísio, havia uma força poderosa e irracional que possuía seus seguidores. O culto de Dionísio era celebrado em festivais cheios de música, dança e, claro, muito vinho. Mas, além disso, havia aspectos profundos e misteriosos que caracterizavam os rituais dionisíacos. Durante esses rituais, conhecidos como bacanais, os participantes eram conhecidos por entrarem em um estado de transe, muitas vezes induzido pelo consumo de vinho ou outras substâncias. Mas a verdadeira essência desses cultos estava em um fenômeno conhecido como posse. Os seguidores de Dionísio acreditavam que, ao se entregarem à embriaguez e à dança frenética, poderiam ser possuídos pela energia divina do próprio Deus. A linha entre a euforia e a loucura era extremamente tênue. Curiosamente, Dionísio também estava associado aos mistérios da morte e do renascimento. Alguns estudiosos sugerem que seus rituais, embora cheios de prazer, também envolviam aspectos de purificação e transfiguração espiritual. Mas o que torna o culto de Dionísio realmente sombrio não são apenas as festas, mas a perda total de controle que seus seguidores experimentavam. A posse divina era uma característica marcante das celebrações dionisíacas. Em alguns casos, as mulheres, chamadas de bacantes, eram tomadas por uma energia selvagem e irracional, muitas vezes se entregando a comportamentos violentos ou orgásticos. Mas o estado de transe não se limitava ao corpo, ele invadia a mente. Os seguidores de Dionísio acreditavam que a possessão pelo deus era uma experiência espiritual que transcendia a própria consciência humana. Algumas versões de antigos relatos dizem que durante as bacanais, esses possuídos praticavam rituais selvagens, como o ataque a animais ou até mesmo assassinatos, acreditando que estariam purificando seus corpos e espíritos. Na mitologia grega, há histórias de figuras míticas, como Penteu, o rei de Tebas, que foi destroçado pelas bacantes, suas próprias mães e tias, em um acesso de frenesi provocado pelo deus. Eles acreditavam que Dionísio os estava guiando para um tipo de revelação espiritual, mas, na verdade, os rituais estavam ligados a uma forma de destruição, simbolizando o caos primitivo. O culto de Dionísio, com sua ênfase na loucura e na transgressão, desafia as normas sociais da Grécia Antiga. Enquanto a religião grega tradicional era marcada por uma grande reverência aos deuses e um controle rigoroso das ações humanas, os rituais de Dionísio eram uma fuga do convencional. Ao permitir que os seres humanos se entregassem a comportamentos irracionais e selvagens, Dionísio estava desafiando a ordem estabelecida. Seus seguidores acreditavam que, ao se libertarem das amarras da razão, poderiam alcançar um estado mais puro e divino. Isso traz à tona uma reflexão sobre o poder da loucura e da possessão no contexto religioso.
Até onde a perda do controle pode ser uma experiência transcendental e espiritual? Os romanos, que também adoravam Dionísio, conhecido por eles como Baco, eram tão fascinados pelo deus que acabaram incorporando rituais dionisíacos em muitas de suas próprias celebrações, mas com o tempo, o culto foi sendo cada vez mais reprimido pelas autoridades. Nem todos os relatos sobre o culto de Dionísio são de alegria e êxtase. Em muitos casos, a energia descontrolada dos rituais levava a comportamentos violentos e até criminosos. Durante os bacanais, os seguidores de Dionísio, em um estado de frenesi, eram capazes de cometer atos de brutalidade. Um dos exemplos mais notórios é a história das bacantes que, sob a influência de Dionísio, atacaram e mataram Penteu, o rei de Tebas, em um ataque desenfreado. Essas práticas de violência não se limitavam a mitos. Há registros de que durante os rituais de Dionísio, tanto homens quanto mulheres eram levados a estados de possessão que resultavam em agressões físicas e até assassinatos. Dionísio, o deus da fertilidade, do vinho e da loucura, também representava uma força destrutiva e primordial que quebrava as barreiras da razão e da moralidade. Na antiga cidade de Eleusis, famosa pelos mistérios eleusinos, os rituais dedicados a Dionísio também tinham um aspecto de morte e renascimento, onde a experiência da loucura e da transgressão simbolizava um tipo de renascimento espiritual. Uma das conexões mais fascinantes entre o culto de Dionísio e a loucura é a forma como a possessão e a perda de controle eram vistas como experiências espirituais, mas também como um reflexo da fragilidade da mente humana. Os seguidores de Dionísio não apenas buscavam êxtase, mas também se entregavam a uma cura emocional e mental. No entanto, essa busca por transcendência muitas vezes levava à loucura, à perda de identidade e ao colapso psíquico. Há quem acredite que os rituais dionisíacos, ao provocar estados de frenesim, eram uma forma primitiva de lidar com traumas e emoções reprimidas, e que as experiências de possessão eram, na verdade, uma forma de tentar controlar a dor e o sofrimento internos. O culto de Dionísio, embora tenha sido proibido e perseguido por muitas civilizações, deixou uma marca profunda na cultura ocidental. Seus rituais, que combinavam prazer, loucura e transgressão, influenciaram o desenvolvimento de várias práticas religiosas e culturais ao longo da história. Muitos pensadores e artistas se inspiraram na figura de Dionísio, buscando entender o poder da loucura e do êxtase em seus próprios trabalhos. Sua influência pode ser vista em movimentos como o romantismo e no desenvolvimento das artes, especialmente no teatro e na música. O culto de Dionísio continua sendo um dos aspectos mais intrigantes da antiga Grécia. Ele não é apenas um símbolo de celebração, mas também de destruição, possessão e loucura. Dionísio era, ao mesmo tempo, um deus de prazer e de violência, de luz e de escuridão. Ele desafia os limites do controle da razão, e sua história nos lembra de que há forças em nossa psique que, por mais que tentemos controlar, podem nos levar à transgressão e à destruição. E, quem sabe, a verdadeira lição de Dionísio seja que, às vezes, o caos e a loucura podem ser tão necessários quanto a razão e a ordem. Qual dessas descobertas históricas mais te fascinou? Conta aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Se você conhece alguém que se interessa por arqueologia ou história, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Vamos juntos espalhar conhecimento.